Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Que imensa alegria poder se envolver nos braços sublimes de Jesus e dizer: Mestre, nos guia. Como fizera outrora, nos cure, como curou no passado, no presente e também no futuro. Saudações, meus nobres e queridos irmãos. É com muita alegria que chegamos a mais uma sexta-feira. Cheia de bênçãos, cheia de luz, cheia de paz. E eu aqui no meu antigo e atual estúdio. E muitas lives aqui foram feitas e ainda continuarão sendo feitas. Está bom demais rever os filhos, estar com eles, né? Rever a família, sempre é delicioso. E também voltando a ter bons hábitos, tentando colocar uma vez mais bons hábitos para replicá-los depois, quando voltar à cidade grande. Hoje temos aqui meu querido irmão Robson, bem-vindo, meu nobre. Boa noite, família Portal Paz. Boa noite, os inúmeros trabalhadores que eu já vi aí no chat, né? Todos agitando bastante o chat. Boa noite, Ordelei e mentores. E tá tendo uma brincadeira aí no chat, assim, o que vai acontecer com quem não der o like, né? Eu acho que quem não der o like vai perder uma ótima oportunidade de fazer o bem e sem despender nenhum dinheiro e nenhum tempo para fazer isso, né? Tá assistindo, clica ali rapidamente e tá fazendo bem para muitas pessoas que também vão ter acesso a esse conteúdo aqui. Obrigado, Reinaldo. Super rápido aí. Robson, como nós estamos para o nosso livrinho, nosso quadro, Emmanuel? Já está separado aqui, Jordelei. Nós estamos no número 44. Lembrando que esse livro tem 50 páginas, 50 folhas, né? 50 lições. Nós estamos na lição número 44. Daqui a pouquinho nós vamos chegar ao final dele. E o título da de hoje é Perto de Nós. Então, um livro de respostas, cortes do Espírito Emmanuel, né? Psicografia do Chico Xavier. Ama o lugar em que a divina providência te situa. Distribui simpatia e bondade para com todos aqueles que te desfrutam a convivência. Aproveita as tuas oportunidades de trabalho. Na Terra, chega sempre um instante no qual reconhecemos que os afetos mais queridos e as situações mais valiosas estiveram sempre perto de nós. Sempre perto de nós. Exatamente isso. As coisas sempre estão muito, tudo que nós buscamos está sempre muito perto. A gente que não tem capacidade de entender. Gostaria de lembrá-los também, já que falamos de livro, que o nosso livro, Sementes de Esperança, também o Caminhos da Evolução, estão disponíveis para download no site portalpaz.org e logo estarão também a edição física para venda na lojinha do portal.
É verdade, né? Sobre a lição do Emmanuel, eu queria falar, né, que às vezes não é só a gente, entre aspas, conformar com o que está conosco, né? É uma questão muito assim, claro que a gente tem que ter uma busca das coisas que deseja, e que às vezes estão distantes ou que ainda estão para se realizar. Só que a gente deve fazer isso aproveitando o que já tem, né? Quantas vezes a gente deixa de aproveitar o que já tem e esquece disso, né? E fica vivendo infeliz ou numa angústia, como se quando chegar no ponto X, aí eu vou começar o equilíbrio, ou a reforma interior, ou a ser feliz, né? Vamos ao trabalho, então. Que Deus ilumine e abençoe todos vocês. Vamos lá. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecemos por este momento, a oportunidade de servir com amor e com serenidade. Com humildade, Senhor, nos colocamos a serviço do amor e da caridade, rogando para que a Tua presença nos ilumine, para que o Teu amor nos aconchegue e para que a Tua presença nos acompanhe. Permita que nesta noite, amparados pelo Teu amor, tenhamos nós a condição de melhor servir. Com responsabilidade, com simplicidade. É por isso, Senhor, que neste instante colocamos as nossas faculdades mediúnicas a serviço do amor e da caridade, para que seja feita a Sua vontade e não a nossa. Assim, pedimos a Ti para que nos envie o irmão de luz mais indicado a conduzir, a orientar e a dirigir os trabalhos desta noite. Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Como estão? É com imensa alegria que uma vez mais nos reunimos em nome do Criador, para servir com amor, com serenidade, esta obra tão nobre e especial que é o esclarecimento. Desejamos a todos que nesse instante mentalize as forças mais belas, as proteções mais importantes ao seu coração, para que nesse momento também estejam junto a ti, em seu lar e junto daqueles que você ama. Aproveite este início e mentalize o teu lar na amplitude dele, mas acima de tudo, aqueles irmãos que você gostaria que recebesse esta energia, seja ela encarnada ou desencarnada. Nós acolheremos e atenderemos a todos, pois o trabalho já começou muito cedo e só terminará quando raiar, despertar o primeiro raio de sol no horizonte, trazendo um novo dia, um novo trabalho e um novo caminho. Quantas dúvidas
ainda recaem sobre nós. Como lidar no dia a dia diante de tantos preconceitos ainda tão presentes e fortes na sociedade? Como podemos, vivendo 2023 e ainda encontrando obstáculos que nos acompanham dos longínquos tempos da humanidade, como a intolerância religiosa, como a descrença à fé alheia, como a escolha de gênero, como a cor que nos reveste como seres imortais de forma temporária. Como podemos ainda, diante de tamanha evolução, selecionarmos os nichos e os grupos por status financeiros, por escolhas indevidas ou impróprias? Como podemos ainda, vivendo à beira da transição do mundo regenerado, acreditar que Deus é punitivo e que, se não for a minha fé, então não está correto? Como podemos ainda não compreender a necessidade de estudar e de ampliar os horizontes, desmistificando tudo aquilo que passa ao nosso redor? Ainda fixos na esperança dos milagres, como se fossem intervenções divinas e não processos naturais do crescimento, do adiantamento e do merecimento. Como podemos ainda, em nome de Deus, querer expulsar os demônios, que são nada mais do que imaginação, do que pensamos ou do que acreditamos? Até quando as crenças religiosas espiritualistas serão condenadas por seus fiéis apenas adorarem um Deus, um Criador, com nomes e com ritos diferentes? Adoramos, muitas vezes, a proteção e invocamos Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael. Invocamos Deus ou Jesus, mas não aceitamos ouvir as terminologias dos orixás, de Oxalá, de Ogum, de Oxóssi e de todos que se manifestam. Adoramos, muitas vezes, Maria, mas negamos Iemanjá. Adoramos tantas coisas e ignoramos outras tantas. Criticamos as demais, muitas vezes por ritos que não compreendemos, mas julgamos ser errados, equivocados. Mas esquecemos a condição atual que vivemos. Amados e bondosos filhos de Deus,
este orbe aonde estamos inseridos, esta Via Láctea, esta galáxia, muito distante do Sol central, se encontra. Somos a periferia do mundo espiritual. Mas não uma periferia abandonada, entregue à política da ignorância. Estamos sob o comando amoroso e as direções sublimes de seres que nunca escutamos falar, mas que conhecemos seus representantes. Ainda condenamos aqueles que casam ou aqueles que não casam. Recriminamos o amor que seres da mesma sexualidade podem oferecer a pequenos e inocentes seres no quesito e na questão do crescimento espiritual. Ainda acreditamos que o casal diversificado, por ser hétero, mesmo em desequilíbrio, em brigas, tem o direito e a capacidade de ensinar o correto. Ainda negligenciamos o amor, porque as nossas crenças não permitem olhar horizontes maiores. Podemos fazer uma comparação. Aqueles seres que vivem muito tempo sem poder conhecer o horizonte do mar, do oceano. E quando ali, diante da imensidão de água, seus olhos fixos e surpresos, fica encantado, mesmo ao perceber que a água realmente é salgada. Aquele espanto da novidade, do infinito, se dá também quando desencarnamos e percebemos que tudo aquilo que criticávamos não havia nada de errado. Que Deus é realmente misericordioso em todos os pontos. Percebemos então as inúmeras vivências corpóreas que já passamos, entre elas, dos mais diversas formas, entre elas, como homens, como mulheres e como homossexuais também, pois sempre houveram na sociedade terrena. Mas por que hoje ainda perseguimos, maltratamos, matamos, acreditando ser equivocado, se nem ao menos pertencem à nossa vivência? Que as suas escolhas, que as suas opiniões não fere e não alcança em nada as nossas vivências individuais. O quanto ainda precisamos crescer e aprender sobre o coletivo e sobre o individual. Nós ainda vivemos muitas dúvidas no mundo terreno. Dúvidas que aos poucos
serão esclarecidas à medida em que cada um de nós abrir os pensamentos, não mais para críticas, mas sim para aceitar as informações novas que chegarão. Escutamos com muita frequência irmãos dizendo: sou velho demais para tantas transformações, e esquece que para nós a vida corpórea, a idade corpórea é inexpressiva em relação àquilo que você e que nós somos. Uma experiência que limita a matéria através da idade avançada no corpo não faz o espírito transformar-se em incapaz de aprender e de progredir. Estamos acostumados às desculpas para então escaparmos dos compromissos. Precisamos, com muita sabedoria, olharmos o todo com o olhar simples de uma criança e com um conhecimento que nos é colocado. Quantas vezes pensamos, como eu queria ter meus 20 anos uma vez mais. Então vos digo, é possível. Você pode ter a idade que você quiser, mesmo que o corpo não demonstre, você, em espírito, pode possuí-la. A juventude, o brilho, a sagacidade, o amor, a transformação. Então se permita não mais estar preso a dogmas ou a tabus. Devemos abandonar aos poucos os preconceitos que ainda insistem em nos dominar. Precisamos olhar o nosso semelhante com o olhar da liberdade, cuidar as leis éticas e morais da sociedade e compreender as leis do universo, que permite que façamos tudo sem que burlamos ou esqueçamos a lei do retorno. Seria tão fácil compreender que tudo aquilo que lançamos ou fizemos chegará até nós. Então, o nosso preconceito perde o significado, pois saberemos que mais cedo ou mais tarde, uma vez lançado, ele também retornará. De alguma forma, esta energia a ser retratada, reparada por nós mesmos. O que precisamos compreender ainda para ver que o estado moral e material de um ser humano é transitório, assim como uma existência. E aquele que hoje se lança na ignorância por falta do estudo ou das condições para progredir intelectualmente na escola ou em qualquer área, amanhã tornar-se-á talvez um dos maiores cientistas a transformar a humanidade. Ou se já não o foi, o que nos leva a esquecer que o mais astuto em conhecimento, o mais hábil nas palavras, poderá, ali, em uma próxima existência, viver a experiência da ignorância pela surdez, pelas limitações físicas, pelas limitações intelectuais colocadas em uma matéria
expiatória ou de provação? Quando daremos-nos conta que as existências não são castigo, mas são degraus importantíssimos para a nossa evolução no bem e na luz? A cada dia vivido, a cada experiência experimentada, subimos, galgamos os degraus da liberdade infinita do ser. Seja com as velas, com os ebós, com as orações, com os terços, com as guias, ou sem nada, todos buscamos o mesmo caminho na evolução. E que, como na vida, todos os setores necessitam dos trabalhadores. Então, que sejamos nós, os trabalhadores aqui, da experiência terrena, neste momento da existência. Que sejamos nós, a manifestação sublime do ser, na condição de humildes servos a serviço da luz, na condição mais oportuna que Deus nos oferece. E que as nossas mãos, que os nossos olhos, que a nossa voz seja apenas para transmitir a luz, a paz e a cura. É tão simples e tão fácil viver, queridos irmãos. Basta apenas nos entregar ao divino e ao belo. E o que é o belo, senão a vida? É por isso que, uma vez mais, reforço a importância de que o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Olhe menos ao seu irmão e cresça mais em direção a você. O avanço é individual, mas os benefícios e a colheita é coletiva. Então, aí já entendemos por quê que muitas vezes somos o todo, mas em outros tantos somos apenas nós. Desta forma, não perca mais o tempo precioso da sua reencarnação, olhando para os problemas, se você pode viver as soluções. Paz e luz. Com imensa alegria em nossos corações, agradecemos estes momentos juntos com vocês. Eu me chamo Oikenaz, sou um amigo espiritual que fala através da mediunidade deste querido filho. Mas sabem e não esqueçam que nós, ainda hoje, estaremos em seus lares para amparar, para auxiliar e também para fazer as cirurgias quando necessárias. Mas lembrai, o resguardo é importantíssimo em todas as fases. Que Jesus, na sua mais pura beleza, ilumine e abençoe a todos. Convido a fechar os olhos, a respirar profundamente e a elevar o pensamento a Deus. Peçam e entreguem nas mãos deste Pai amoroso tudo aquilo que aqui você veio buscar. Peça pelos amigos, peça pelo trabalho, pelas dúvidas, pelas decisões, pelas escolhas, pelos encaminhamentos. Senhor, que teu amor
neste instante, possa abençoar a todos. E permita, Senhor da vida, que neste momento e em todos os momentos da sua existência, da nossa existência, a tua luz ilumine, guie e proteja. Senhor Jesus, segure em nossas mãos e nos conduza pelo caminho mais reto da iluminação, do esclarecimento e da luz. Que assim seja. Paz e luz. Fiquem com Deus, amados filhos. Então, hoje, o mentor Oikenaz, ele falou sobre a diferença entre as religiões e como o caminho que é percorrido por essas religiões acabam se confluindo, porque essas religiões todas são dirigidas pelos mesmos seres ascensos, que conduzem o caminho de todas as humanidades, né, que passaram pela Terra, e até mesmo por setores dessa galáxia que nós estamos, e ele disse que a gente nem sabe os nomes desses seres ascensos, que a gente conhece alguns representantes deles. E ele fez um paralelo com a nossa própria busca de evolução, como as nossas trajetórias também acabam fazendo esse mesmo percurso, só que no nível micro, né? E como a gente acaba cruzando os conhecimentos de uns para os outros num aprendizado coletivo. E ele disse que, apesar do todo ter uma colheita coletiva, a semeadura sempre é individual. Isso é uma coisa que é como se fosse uma dica para a gente, né? E ele disse a seguinte frase: olhe menos para o seu irmão, cresça mais em direção a você, porque a responsabilidade da colheita é individual. Tá de volta e tudo bem, Jordelei? O teu som ainda não tá aí. Alguma coisa tinha que não estar, né? Não, eu estou bem, graças a Deus. O mentor Oikenaz limpou por completo meu canal aqui. E como é bom esse trabalho, como é bom poder me entregar desta forma, sabe, Robson? E eu não tenho palavras para agradecer tudo que nós recebemos, porque tem feito tão bem a tantas pessoas, né? Quando elas me procuram e explicam as suas situações, eu fico vendo assim o quanto nós ainda precisamos aprender. Mas estou bem e feliz. E você, como está, meu irmão? Cada vez melhor, né? Na outra semana eu disse para o mentor que eu tinha combinado contigo que a gente ia ter essa resposta, né, do Danny Miller. E realmente eu sinto assim que Uhum. os desafios existem. Às vezes quem escuta a gente falar assim, né, imagina, a vida de vocês é fácil, vocês conversam com o mentor toda semana, então vocês têm facilidades, e não é isso, gente. É só porque a orientação dele nos dá força, mas os desafios são os mesmos, né? Nós temos conflitos, nós temos perdas, nós temos doença, né? Hoje ele citou a doença nas costas de Jordelei, né? Então, não é uma questão de um ponto privilegiado, é uma questão só de trabalho interior, né? E eu sinto cada vez mais necessidade de falar sobre essa trajetória desse trabalho interior, que no meu caso agora já completou 7 anos, né? 7 anos que eu estou numa busca sobre espiritualidade e que agora eu estou colhendo alguns frutos, né? Mas muito, muito importante a gente destacar isso aí, né? O Jordelei sempre É, fala, a gente não é diferente dos outros, né? não, não somos. Ah, a gente enfrenta inúmeras coisas, inúmeras dificuldades, ah, principalmente materiais, né? Ah, não sei por que, se isso ocorre com todos, mas os médiuns que eu conheço, que eu conheci até agora, trabalhando com a clarividência, trabalhando com a psicofonia, perdoe-me, todos nós enfrentamos inúmeras dificuldades materiais, às vezes desesperadoras, né? Tem vezes que a gente diz assim,
meu Deus, o cálculo não fecha. O cálculo não fecha. E não tem o que fazer. Não tem. A gente tem que esperar e confiar. Então, veja que os problemas não são diferentes dos que vocês vivem aí. Outras tantas nós queríamos respostas, mas por que eu não consigo encaixar algo que realmente prospere ou que nos tragam uma paz interior? E, e aí não vem a resposta. Aí eles não aparecem. Eu sempre brinco, né? Os mentores para nós, médiuns, eles são igual o mestre dos magos. Ele vem, traz uma informação e quando a gente vai questionar, eles sumiram, né? Sumiram. E aí a gente fica procurando. Mas esse é o caminho e tá tudo certo, tá tudo no caminho. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado pelo super chat que nós recebemos. Obrigado pelas doações que são sempre feitas pelo Pix. E obrigado por vocês estarem aqui. Não esqueçam do like, não esqueçam de se inscrever. Aqueles que chegaram aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Que Deus ilumine e abençoe todos vocês. Um fim de semana extremamente maravilhoso, extremamente especial. Que Deus, que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida sempre. Paz e luz. Paz e luz, boa noite. Por que você ainda escolhe viver corrigindo aquilo que não deu certo, se você pode ter a escolha de fazer dar certo? Por que você vive na sombra dos seus medos, em vez de ser a personificação da tua coragem?